Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do Seu Crescimento Interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que é totalmente dedicado a você para o seu crescimento interior e para o seu autoaprimoramento e o seu avanço no caminho espiritual e na sua ascensão. Na aula de hoje, nós estamos continuando o nosso tema desta nova temporada de 2023, que é trabalhar sobre a nossa ascensão, trilharmos o caminho da nossa ascensão. A ascensão é uma possibilidade para todas as pessoas, indistintamente, independente da sua crença religiosa, da sua prática devocional. Você tem o direito divino de alcançar a ascensão e só vai depender única e exclusivamente da sua predisposição em autotransformar-se. E essas aulas são exatamente para isso, para ajudar você a entender melhor como que se faz esse caminho e ajudar você a se transformar internamente. E na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês a continuação das iniciações nos planos internos, onde nós precisamos passar por 7 iniciações, 7 etapas, 7 provas, digamos assim, para que a gente possa estar capacitado plenamente e com as condições necessárias para continuarmos o nosso processo ascensional. Na próxima etapa, no próximo slide, a gente vai conhecer a terceira pergunta que corresponde à terceira iniciação, tá? Então, cada iniciação ela tem uma pergunta que ajuda você a observar, a se autoanalisar para ver o que você precisa eliminar que não está mais sendo positivo na sua vida, para poder ancorar mais luz, e esse ancoramento de luz faz com que você alcance estados mais elevados de consciência, tá? Então, no próximo slide a gente vai ver a terceira pergunta. Vamos lá. Então, aqui, iniciação e pergunta número 3. Então, para quem está acompanhando as minhas aulas, já deve ter visto a primeira e a segunda questão, né? Já deve ter se autotrabalhado nesses dois aspectos. E agora a gente vai para a terceira pergunta. Se você ainda não viu e está interessado em fazer esse processo, você precisa assistir a aula 1 e a aula 2, que falam sobre essas duas iniciações iniciais. Sem elas, você não pode avançar para as próximas iniciações. Tudo é uma sequência, tá? Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com a nossa mente. Então, agora a gente vai entrar numa área um pouco mais delicada, porque a nossa mente, ela é extremamente poderosa, mas ela precisa ser muito bem conduzida. Se você não consegue conduzir a sua mente, ela vai conduzir a sua vida do jeito dela. E é o que está acontecendo com a maioria da humanidade, que é escravo da sua própria mente. Então existe um ditado, né, uns comentários assim que dizem o seguinte, que a mente ou ela te salva ou ela te condena. E é bem por aí, né? A mente, você precisa estar no comando. Só que como a maioria das pessoas está vibrando na polaridade do ego, quem manda na pessoa é o ego. Então o ego se utiliza dessa ferramenta poderosa que é a nossa mente para criar as suas necessidades, as suas ilusões, os seus desejos e tudo mais. Então, como a gente já trabalhou na aula passada, a eliminação das emoções negativas e do corpo do desejo, para quem já trabalhou isso, né, para quem já respondeu a segunda pergunta, trabalhar agora com a mente fica muito mais fácil, porque o ego já perdeu um pouco de força, tá? O ego ele já perdeu um pouco de força quando você consegue dominar os seus desejos, tá? Você domina os seus desejos e não os desejos dominam você, né? A gente viu isso na aula passada, na iniciação 2. E agora a gente vai trabalhar, né, assim, conduzir a nossa mente.
Então, a pergunta é: você escolhe ser o mestre da sua mente e do ego negativo? Então, é uma resposta que você faz para si mesmo, com toda a sinceridade possível, tá? Para que a sua resposta seja o mais verdadeiro que você puder. E aí, gente, como que nós conseguimos ser o mestre da nossa mente e do ego negativo? Todas as vezes que nós renunciamos um pensamento negativo, tá? Então, todas as vezes que um pensamento negativo, de qualquer ordem, vem na sua mente e você, às vezes distraidamente, aceita ou acredita naquilo, você está sendo dominado pelo ego negativo que está usando a ferramenta da sua mente para manter você preso no mundo da dualidade e no mundo das ilusões. Tá? É assim que funciona. Todas as vezes em que vier um pensamento negativo, em que vier um pensamento de dúvida ou de qualquer ordem que não seja positivo, e você conseguir dominar isso, você conseguir dizer, não, isso não é meu, eu não penso assim, isso não é da minha mente. Toda vez que você se posicionar, tá, para não deixar que aquele pensamento negativo te influencie, você está fazendo com que o ego perca território. Você vai fazendo com que ele vá ficando cada vez menor, tá? O ego a gente não elimina da noite para o dia, nem de uma hora para outra, tá? Quem fala que elimina o ego em questão de minutos, não é bem assim, tá? Não está conhecendo bem a coisa. Você elimina o ego gradativamente, de pouquinho em pouquinho, tá? Todo santo dia. Então, trabalhar para eliminar o ego negativo é um trabalho que a gente faz a nossa encarnação inteira. Por isso que quando a gente desperta, né, quando a gente consegue despertar para a nossa realidade além da terceira dimensão, nesse momento que você desperta, você já começa a trabalhar para que o seu ego negativo comece a diminuir, comece a perder força, tá? E eu trouxe também para vocês uma frase, tá, da Divina Presença Eu Sou, né, uma frase que está no livro de ouro de Saint Germain, onde nós trabalhamos muito com a energia da Divina Presença Eu Sou. Eu trouxe uma frase para ajudar vocês a conseguir vencer, né, a conseguir ser o mestre da sua mente. Então, todas as vezes, tá, que vier um pensamento negativo na sua mente, seja um pensamento que você mesmo criou por uma distração ou por alguma ilusão, seja um pensamento que alguém colocou em você, ou um pensamento que é assim coletivo, né, e que você distraidamente começou a acreditar, qualquer que seja o pensamento negativo que vier na sua mente, tá? Você imediatamente começa a recitar essa frase: eu sou a mente pura de Deus atuando aqui e agora, tá? Então, quando você fala isso, você põe luz na sua mente, e aonde existe luz, não existe espaço para o ego negativo atuar, tá? Então, é uma frase muito forte que vai te ajudar muito para você poder começar a conseguir manter a sua mente num estado vibracional positivo, né? A gente sabe que as influências externas, elas atrapalham muito quando a gente não está devidamente desperto, né? Às vezes a gente acredita numa ilusão, mas a ilusão ela é tão bem articulada que a gente acha que é verdade, né? E na maioria dos casos não é.
Só que quando a gente acredita, aquilo se torna uma verdade para nós. Então esse que é o perigo de você deixar o ego negativo utilizar a sua mente. Porque se você acredita numa ilusão, né, numa coisa negativa, se você acredita, aquilo se torna verdade para você. Então você precisa desacreditar nas coisas negativas, porque elas são ilusórias, e acreditar naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é luz. E o que é real? A sua divina presença eu sou, que todo mundo tem, mesmo que a pessoa nem imagine que tenha, ela tem. Tá bom? Então, gente, essa terceira iniciação, ela é assim, um pouquinho mais trabalhosa, porque ela está lidando com uma ferramenta muito forte, que é a nossa mente, tá? Uma mente iluminada, uma mente que está conectada com a divina presença eu sou, ela se torna invencível. E é isso que a gente precisa desenvolver em nós. É um trabalho que se faz todos os dias. Então, para você que chegou aqui, nessa terceira pergunta, relacionada a essa terceira iniciação, para você que está acompanhando e já está nesse ponto, esse é um trabalho que você pode começar a fazer agora, né? Você pode copiar essa frase que está em vermelho, você pode fotografar, você pode escrever aí na sua agenda e você vai utilizando, se for da sua vontade, né, gente? Eu sempre falo, tudo que você for fazer de prática devocional, só faça se você sentir afinidade, se você estiver em sintonia com a prática, tá bom? Se você vê que isso tem a ver com você, então faz. Se você acha que não tem nada a ver com você, então não faça. Tudo é de uma forma muito livre, porque a gente aprende e a gente ensina vocês a respeitar o livre-arbítrio acima de tudo, tá? Então, vamos imaginar que você esteja disposto a trabalhar com a sua mente. Muito bem, você já pode começar a fazer essa frase: eu sou a mente pura de Deus atuando aqui e agora. Isso faz com que você perceba e injete luz na sua mente, tá? O que vai acontecer quando a gente pratica essa frase? A gente dissolve a ilusão das criações mentais negativas, tá? E o que é uma criação mental negativa? É tudo aquilo que é pautado no ego, pautado na ilusão, pautado na negatividade, né? Tudo aquilo que não tem nada a ver com a sua divina presença eu sou, que não tem nada a ver com a sua divindade, tá? Então, só para reforçar, a nossa mente, ela é uma ferramenta poderosíssima que deve estar no comando da divina presença eu sou. Ali nós temos tudo aquilo que nós precisamos para avançar, tá bom? Então, gente, deixo vocês com essa terceira pergunta, com essa terceira iniciação, com essa frase muito poderosa para ajudar vocês a vencer a negatividade que possa estar no seu corpo mental, tá? Para que vocês possam avançar nessa etapa também. Agradeço pela sua sintonia, pela sua presença luminosa no canal. Se você já é inscrito, gratidão. Se ainda não é, eu aproveito e faço o convite. Dá uma olhadinha no canal, veja se tem assuntos que você goste. Se tiver, aproveite e continue sempre conosco. Gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.